Antes da Universal iniciar, né, com neon para todo lado, e a Arca da Aliança, e contratando o pessoal da Universal Studios para programar os cultos. Então, aí aquela segunda geração nasce e institui o que a geração anterior odiou que tenha sido instituído contra eles. E agora virou lei evangélica. Os missionários que chegaram aqui lá no passado, todo mundo fumava cachimbo, charuto, bebiam, tomavam vinho. Os ingleses, então, nem se fala. Os americanos, nem tanto, que eles eram filhos do movimento puritano. A maior parte dos que chegou aqui. Mas os ingleses, todo mundo aqui gosta de C.S. Lewis, né? Não escrevia um livro sem um cachimbinho, sem um charutinho. O Spurgeon, príncipe dos pregadores. E dezenas e milhares de outros. Mas aí, a gente vai instituir, não, crente não fuma, não bebe, não dança. Não tem nada, até funeral lá termina em dança. Mas nós não. Aí a gente vai construindo uma coisa, a gente vai construindo, no fim, a gente produziu um monstro que, como o batismo dessa criança frankensteinizada foi herdado de um parente distante, que só um exame no genótipo pode identificar alguma familiaridade com o Evangelho, mas carrega o sobrenome mudado e transformado em evangélico, que etimologicamente falando significa aquilo que se deriva de. Então, a gente começa na nossa burrice, porque não lê a palavra, porque não conhece Jesus, porque recebeu informações só de terceiros, e chamou isso de conteúdo evangélico, que, à semelhança da chamada tradição católica, existe para os protestantes do mesmo modo. Os católicos só são mais honestos. Eles escrevem as tradições, regulamentam os cânones, os levam a sério, os discutem, e quando elaboram um novo cânone, levam em consideração os anteriores. Nós dizemos que isso é pecado católico, porque só a Bíblia é a palavra indiscutível e inerrante de Deus. Aleluia. Mentira! A única coisa que vale no meio evangélico não é o que está escrito no Evangelho, é o acordo da cultura evangélica. É só o acordo que vale. A palavra é conforme a conveniência. Se reforçar a tese do tirano, ele usa. Se não reforçar, ele arranja uma outra. Se ele estiver precisando dar cacete, ele procura no Velho Testamento a base bíblica dele. Se ele estiver precisando se defender de uma acusação, ele vai no Novo. Pega Tiago, fala da língua dos outros, não da mulher dele, que é uma cascavel. Tudo conveniência, o povo todo assim, um bando de pato, é uma congregação de pata. Quá, 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 quá. Todo mundo entrando nessa onda. Então, olha aqui, vocês podem não me ouvir nunca mais, eu posso ter um infarto hoje à noite e morrer, amanhã o nosso avião cair, seja lá o que for. Eu tenho mensagens pregadas e gravadas ali, arrepiantes, o povo ouve e arrepia. E eu sei que arrepia por causa da unção. Essa de hoje não arrepiou ninguém. A mensagem foi o arrepio que eu estou tentando dar. Não para arrepiar a tua pele, mas para ver se eriça a sua consciência. E a gente fica sempre esperando que, se vier de Deus, eu vou ter que ter um transe, um calafrio que subiu, e a gente nunca identifica Deus falando sem que haja as preparações dos ritos para a gente poder montar o sistema religioso, dizer agora está na hora da emoção religiosa. Pá!
Aí o cara tenta se desligar, ele que estava numa outra, aí começa aqui numa de cá, ele que estava com uma cara de raiva, ele bota o melhor ar dele, e aí o pastor fala com determinada solenidade, e as pessoas respondem, dependendo do grupo, ou com silêncio reverente, ou com aleluias confirmatórios. Depois a gente canta alguma coisa poderosa que nos dê um ânimo de gafieira espiritual para botar a gente para cima. E a gente vai embora. Sem levar nada, a não ser esse momento, assim, um transe suavemente catártico, um sacrifício de bodes e de touros que você fez pela sua consciência imediata daquele momento, uma purgada, não alguma coisa que você fez de manhã e purificou à noite, pela mera presença, dizendo, Senhor, Tu sabes. No entanto, na hora que aquele que é dragão e que fala como cordeiro começa a falar entre nós, a maioria de nós vai no papo do dragão. Eu disse que eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a ler como todo mundo. E até que chegou uma ocasião que para mim foi ficando insuportável ler a Bíblia com os instrumentos hermenêuticos que a ciência teológica me tinha fornecido. Para mim era ilógico. Era tão lógico que era ilógico, porque era uma lógica acerca de Deus, e toda lógica acerca de Deus já nasce ilógica. Então, um dia, aí por 1981, um desses relâmpagos da graça assim, stroke me, pá! E eu lendo ali, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e indo lá para 1 João, e lendo João, que foi quem tinha escrito aquele evangelho, alguns anos depois reafirmar, ora, o que nós vimos, ouvimos, pegamos, sentimos, com todos os nossos sentidos, com todas as nossas sensorialidades, sobre o Verbo de Deus, sobre a verdade de Deus, isso nós testificamos. Aí aquilo me abriu, eu digo, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo com hermenêutica? Com essas regrinhas fabricadas pelos gregos, por Aristóteles, adotada pela igreja, para fazer sistema filosófico, eu estou querendo aqui botar Deus dentro dessa caixinha, me perdoa, porque daqui para frente eu só leio a Escritura a partir do Verbo encarnado, e o que não parecer com Jesus é obsolescência, foi cortado, é sobra de um sanduíche feio, deixou de fora, o que é, está aqui, e é só isto que interessa. Aí mudou tudo. E foi mudando cada vez mais, e vai mudando, não para de mudar. Porque quando a compreensão passa a ser essa, tudo que não parece com aquilo ficou fora. Acabam as incoerências. Último exemplo para terminar. Eu tinha um trauma com o Salmo 1, que vocês não têm a menor ideia. Eu tinha horror do Salmo 1. Tinha um trauma infantil. Porque eu fui criado pela minha vozinha, mãe velhinha, mãe da minha mãe, que morava com a gente, e ela era aquela avó que cria, aquela avó, filha de índio amazonense, ela mesma com aquela cara meio índia, um olfato, sim, parecia olfato de bicho, te dizia o que estava acontecendo com o olfato, era um horror. E crente protestante que se converteu sozinha, sabe aquele tempo em que a pessoa se convertia numa cidade em que ela era a única crente no meio assim de 1000 católicos raivosos? Conclusão, a raiva que ela recebia dos católicos se transformava nela numa legião de raiva contra os católicos. Então, se eram 1000 católicos odiando, ela ficava tomada por uma legião de ódio pelo católico. Era uma só, mas odiava pelos 1000. E cada um deles, idólatras, acendendo essas velas, vão todos para o inferno.
Aí eu cresci ouvindo isso, com um conflito, porque a minha outra avó era católica, mãe do meu pai, gente boa também. Morava assim, a 200 metros de distância, no mesmo quintal, de quarteirão a quarteirão, é só ir a pé. Aí eu estou aqui com a mãe velhinha, ela recitando os salmos, todo dia ela lia Provérbios, são 31 capítulos, quando o mês só tinha 30 dias, ela lia 2 no último dia, mas todo mês ela lia Provérbios inteiro, o ano inteiro ela lia 12 vezes, a vida inteira dela ela fez isso, e ela sabia aquilo de cor, para cada mau ato meu, ela largava um provérbio. Era um horror, eu fiquei com trauma de provérbios também. E, pelo amor de Deus, tudo é um provérbio, o insensato, não sei o simples, o tolo. Ai, mãe velhinha, me dá uma trégua. E ela queria que eu decorasse a Bíblia. Me acordava todo dia, 4h30, 5 horas da manhã, porque ela dizia que um ser humano que não via o dia começar, que não via o sol nascer, não conhecia o dia. Aí eu, com 5 anos de idade, estou sentado com ela na varanda, assim, morto de sono, vendo o sol nascer. Deve ser por isso que agora que eu me sinto assim meio aposentado de um monte de obrigações, eu não estou afim de ver o sol nascer. Não estou mesmo. Mas a mãe velhinha, eu tinha, hoje em dia minha mente já não é mais nem a mesma, mas teve uma época que eu recitava salmos e salmos e salmos de cor. Antes de eu me converter, eu já sabia salmos. Depois que eu me converti, eu podia às vezes recitar Efésios inteiro, de cabo a rabo, porque eu tinha uma boa memória, que já não tenho mais. Mas eu aprendi muito, garoto, muitos salmos, dentre eles o primeiro, que ela mandava eu repetir todo dia, por causa dos meus amigos, que eram uns moleques safados, fedidos, com ceroto no pescoço, uns caras todos mais velhos do que eu, tudo rodado, sabe? Todo mundo assim, desculpe a expressão, sacana. E ela ficava apavorada, aí queria me proteger, botar uma bolha em mim, fazer um Michael Jackson cristão, assim, andando ali, um esquisitoide de Deus, protegido. E meu pai dizia, vai, meu filho, porque isso vai te salvar. Aí lá era, o meu amigo era o Boi, o Zé Roberto, o Zé Maria, só tinha mais velhos 3 anos e todos safadinhos. E a minha avó já os condenava ao fogo do inferno. E aí o salmo deles, o salmo dos meus amigos era o salmo primeiro. Depois que eu cresci, comecei a pregar a palavra, esse era o único salmo que eu não pregava. Eu devo ter pregado os 149 outros. Teve um tempo que toda quinta-feira eu pregava um salmo, que eu gostava da coisa psicológica, arreganhada da alma humana nos salmos. Tudo verdade, se o cara estava com raiva, era com raiva, com alegre, alegre, triste é triste, deprimido é deprimido, ninguém tapeia ninguém, é todo mundo com as vísceras de fora. Eu amava ir lá, mas o primeiro, eu digo, esse aqui, um salmo muito careta. Mas quando Jesus passou a ser aquele através de quem eu passei a ler tudo, o salmo primeiro foi salvo para mim. Porque a pergunta que eu fiz é, com quem que Jesus andou? Do ponto de vista de Jesus, esse salmo aqui, como é que ele viveu? Se ele é a palavra encarnada, como é que ele encarnou isso aqui? Quem são os ímpios com quem ele não andou? Quem são os escarnecedores com quem ele não sentou? Quem são os pecadores cujo conselho ele não seguiu? Bom, ele comia com publicanos, com pecadores, era acusado de ser amigo de pecadores, as meretrizes não se sentiam afugentadas por ele, e os pobres do mundo e os seres sem pedigree vinham a ele a ponto do Evangelho dizer que arremessavam-se sobre ele, ou eram arremessados a ele, ou ainda tinham despudor de tentar tirar pedaço dele. Eu digo, bom, então tem alguma coisa errada, com quem que ele não andava? Eu não vejo Jesus numa
Eu, quando vejo Jesus na casa do fariseu, ali em Lucas 14, é só estragando o prazer. Você lembra daquele fariseu que Jesus chamou Jesus para comer pão na casa dele, lá em Lucas 14? Jesus entrou só para estragar o prazer dos caras. Eu não sei nem porque ele aceitou ir naquela festa. Aí chegou e encontrou um hidrópico, um cara de barriga grande, mas todo bem vestido, porque era uma festa de rico. Ninguém quer conversar sobre erisipela, né? Como é que tá a tua erisipela? Tá boa? Escuta, aquela hemorroida melhorou? Aí Jesus já vai entrando na porta da casa, da festa, do banquete, já vê o homem com a barriga d'água e não faz de conta, sabe? Aquela coisa politicamente correta. Ô, meu filho querido, depois você passa lá na casa de Pedro que a gente conversa. Né? Ele já foi botando a mão na barriga do homem e perguntando ao pessoal todo presente na entrada, no lobby. No lobby, na chegadinha, oi, ele já chega com essa, botando a mão e dizendo, era sábado, o que vocês acham? É justo, é bom, não é bom, é certo ou não é certo curar no sábado? Isso é a única vez que eu vejo Jesus provocando os caras, é aí, as outras são os outros provocando ele respondendo. Ou então não respondendo, dizendo, só respondo se vocês me responderem essa. Se não, bye bye. Mas ali não, ele foi... Como diria, me desculpem, com a macaca. Chegou no lobby, já chega e diz, é justo ou não é justo? Aí o que os caras vão responder, né? Aí ele falou, olhou para o homem, botou a mão no homem, curou o homem e disse, fica curado. E já entrou na festa bagunçando um conceito religioso, no dia de sábado. Curando o homem na chegada. Aí ele entra, aí começa a observar os convidados. Ele chegou cedo nesse dia. O texto diz que ele ficou lá observando os convidados. Todo mundo que entrando. Procurando os primeiros lugares, ou mandando o servo dele, ó, diz para aquele cara levantar de lá, que aquele lugar ali é meu, não sei o que vai. Aí vem todo mundo vindo, procurando, cada um querendo chegar mais para perto, para o lugar de honra e tudo. Aí ele estraga prazer de novo, não conseguiu se segurar. Falou para eles, olha, quando vocês vierem a uma festa, foi nesse clima mesmo. Isso não é uma mensagem que ele pregou abstrata, foi numa festa, com um negócio rolando, olha só o nível. Quando vocês forem numa festa, e a ela convidados, não procurem os primeiros lugares, para que, porventura, chegando um conviva mais importante do que tu, não te seja dito, amigo, retira-te daí da frente e vem cá para trás, porque chegou alguém mais honrado do que tu. Antes, ao chegares, procure os primeiros lugares, porque se o dono da casa, se te quiser honrar, dirá, amigo, o que fazes aí? Chega daí de trás aqui para frente, e isso te será uma honra. Agora, quem é que diz isso numa festa? Com a moçada se arrumando. Isso é ele batendo papo com o fariseu, olha o que rola. Veja o nível de intimidade que ele consegue com esse pessoal. Aí, ele chega e, depois de dizer essas palavras, um engraçadinho no meio da reunião disse assim, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, porque Jesus ainda tinha piorado a história dessa festa. Antes disso, ele falou para o cara, depois que ele disse isso a todos, ele virou para um indivíduo, dono da festa, e falou, olha, meu amigo, eu queria te dizer o seguinte, com todo mundo olhando. Nesse dia ele estava sutil igual o Corcovado. O Cristo do Corcovado. Quando você der uma festa, não convide os ricos, nem os seus melhores amigos, nem os que têm como convidar você de volta para uma outra festança, nem os que têm como te recompensar, nem os que vão se sentir tão prestigiados que isso vai se transformar num tráfico de influência ou relacional ou de qualquer natureza de política de benefícios e de trocas. Ao contrário, quando tu fores convidar alguém para a tua festa, para a festa que tenha significado, e que tu quiseres emprestar a ela um significado para além da média do momento,
chama os pobres, os cegos, os coxos, todos os seres despojados dessa vida, chama todos os que não têm o que te dar. Porque aí então a tua recompensa te será dada pelo teu Pai que está nos céus. Isso ele disse para o dono da festa. Que estímulo, o cara ficou, pelo amor de Deus, ele sentiu o máximo. Ele falou, que coisa boa que eu ouvi. Aleluia, glória a Deus. Aí surge um engraçadinho que diz, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Aí Jesus de novo disse, vocês não sabem o que estão falando. Olha, Deus mandou fazer uma festa, convidou só gente como vocês. Aí recebeu aquelas respostas da parábola que eu contei antes. Escusas, escusas, escusas. Até que ele mandou buscar só os maltrapilhos. E concluiu dizendo, olha, a pedra que Deus elegeu, a angular, os construtores, porque ele chamou os donos da religião de os construtores. Porque de fato são os caras que não estão fazendo nada, eles só estão construindo a sua própria edificação. A pedra angular os construtores rejeitaram e fizeram o seu próprio edifício. Aí os fariseus ficaram com ódio, o clima ficou brabo, Jesus saiu dali, e o capítulo 15 começa com outra festa. Ele sai da festa, do convívio, dos religiosos fariseus, e o capítulo 15 o coloca sendo procurado por publicanos, meretrizes e pecadores, que o convidavam para comer, e o texto diz, e Jesus ia e com eles conversava e pregava, e eles se alegravam na presença de Jesus. Aí chegaram os fariseus, os mesmos da outra festa, e agora foram ver se estragavam a festa de Jesus e dos amigos de Jesus. Aí murmuravam. Já pensou? Jesus está comendo ali com aquele pessoal e aquele bando de urubu. Bando de urubu. Todo mundo dizendo assim, este come pecadores, os recebe e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Não, ele recebe pecadores e come com eles. 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 Os pecadores assim já meio sem graça. Aquele bando de abutre. Aí Jesus contou. Não aos pecadores apenas, mas sobretudo aos fariseus que assistiam aquela conversa. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, tudo isso gerando samba no céu, alegria entre os anjos. A parábola do filho pródigo, que eram os publicanos e pecadores. A parábola do irmão mais velho, que é o cara que não quer entrar na festa, que são os fariseus. Não querem entrar na festa. E a parábola do administrador infiel, que eram os publicanos que estavam se convertendo, que era igual aquele administrador que tinha sido safado a vida inteira, pegando comissionamento de tudo que é lado, majorando os preços do patrão, até o dia em que a auditoria descobriu, e o cara disse, danou, porque eu não sei trabalhar na terra, e de mendigar eu tenho vergonha, o que eu farei, o que eu farei, meu Deus, o que eu farei? Aí ele falou, eureka, já sei, vou ficar bom. Aí chamou todo mundo que devia ao patrão dele, falou, escuta, você deve quanto? Aí o cara disse 100, ele escreve, demais, bota 60, está perdoado. Aí o cara foi embora e disse, muito obrigado, Jonathan, você é o cara mais maravilhoso do mundo, obrigado, eu nunca vou esquecer essa, olha, eu estou te devendo essa para sempre. Desculpa, você virou a referência de todas as coisas, não foi para isso que eu te pedi para sentar aqui. Eu vou mudar para cá, tá bom? Te dar uma folguinha. Aí chegou o outro, quanto é que deve? 80? Põe 40. Eu não vou te esquecer nunca mais. Ele foi fazendo isso. O cara foi tão esperto que ele trocou capital ponderável por capital imponderável. Ele trocou dinheiro mensurável pela imensurabilidade da gratidão dos outros. Em outras palavras, ele teve uma sacação do reino.
que os fariseus não tinham, que era só olho por olho, dente por dente, moeda por moeda. Aquele cara, no pecado dele, preferiu acreditar que a gratidão humana e a gratidão e a reconciliação com Deus iriam ser um tesouro maior do que se ele desse o último golpe da vida para tentar juntar alguma coisa, porque ele não estava só cuidando da sobrevida etária, ele estava querendo não perder a possibilidade da relacionalidade, fosse com o céu, fosse com a terra. Aí Jesus contou essa parábola e foi como ele terminou esse jantar com os publicanos e pecadores, com os fariseus com ódio de novo, dizendo, porque Jesus ainda teve a ousadia de dizer, porque os filhos das trevas são mais sábios na sua presente geração do que os filhos da luz. Quem não é fiel no pouco, não é no muito. Os fariseus, como eram avarentos, ficaram com ódio dele e a coisa foi ficando preta. Concluindo, eu estava falando do Salmo primeiro, e eu não esqueci. À luz de Lucas 14 e à luz de Lucas 15, quem é o ímpio? Quem é o pecador? Quem é o escarnecedor? Para Jesus e no Evangelho, quem é? O escarnecedor é o cara que está tomando uma cevita, que era a cerveja romana que se tomava nos dias de Jesus, no mundo inteiro e em Jerusalém, especialmente também, conversando com ele, comendo carne, chamavam de glutão, bebendo vinho, bebedor de vinho, rindo, amigo de publicanos e pecadores. Para Jesus, quem era quem? Escarnecedor é o que dava uma risada e dizia, fala mais, Senhor. Ou era aquele cara carrancudo que dizia, aqui é dia de sábado não se cura. Quem é que está escarnecendo, quem é que está blasfemando contra o Espírito Santo? Quem é o ímpio? É o que não tem piedade. O ímpio não é o não evangélico, como você costuma dizer. Vamos trazer os ímpios. Você que é um ímpio, que trata esse cara sem piedade nenhuma, chamando o cara de ímpio. Ímpio é você, seu ímpio. Vai ter misericórdia dos outros, parar de chamar de ímpio. Então, quando Jesus é a chave, você vê que o mundo muda. Quando a gente começa a pregar só o Evangelho, sabe o que acontece? Agora, prometo, para terminar mesmo. Quando a gente começa a pregar só o Evangelho, o que acontece? E eu vou falar de mim. Eu já fui unanimidade do Arroio do Chuí a sei lá o que nesse país. Durante anos, especialmente na década de 80, eu era unanimidade praticamente absoluta. Os luteranos não queriam fazer suas conferências nacionais sem que eu abrisse e fechasse, e até a Universal, eu me lembro do Didini, do Renato Suete me dizendo que fizeram uma enquete lá dentro, que o Macedo não podia nem ficar sabendo, porque o cara que os pastores da Universal mais admiravam era eu. De ponta a ponta do espectro. E eu sempre preguei o Evangelho. Mas como eu tinha um amor enorme, uma esperança imensa de que a igreja evangélica se convertesse, e mudasse, e virasse corpo de Cristo, e entendesse o Evangelho, e pregasse a graça, e se reconciliassem uns com os outros, e parassem de querer maltratar o povo de Deus, e serem os donos do rebanho, os representantes de Deus na terra, eu fiquei 27 anos da minha vida tentando chamar esse pessoal para a unidade, para estar junto, deixa disso, apaga incêndio, acalma aqui, acalma ali, sossega leão. Até que uma calamidade aconteceu na minha vida. E aí eu vi que aqueles 27 anos de pregação de misericórdia e graça, de prática de graça com milhares de pastores desse país que eu sei com quem eles transaram, de quem que eles foram amantes, que a mulher dele não sabe, o que aconteceu, e gente que eu vi
que vinha chorando, dizendo, não aguento, sou viciado em casa de massagem, e nisso e naquilo, me ajuda, anos, até o cara ficar em pé. Um deles eu vi um dia na televisão ali, descendo-me a lenha. E milhares de outros. Desse tempo em diante, meus irmãos, meu coração ficou liberado diante de Deus em relação aos evangélicos. Eu dei os 25 anos mais fortes, mais intensos, mais enérgicos, mais energizados. Dei minha melhor memória, dei meu melhor vigor, bradei até meu pulmão arder, entreguei para milhões desse país, guardei segredos de milhares, apaziguei o coração de um monte de gente. E aí eu não fiquei magoado por causa do que eles fizeram comigo, não. Eu fiquei magoado foi por ver que o evangelho não tinha entrado. E se não tinha entrado, é porque de algum modo entrou em muitos corações. Mas na maioria não tinha entrado, eles não tinham compreendido, eles só estavam embasbacados e perplexos com um ser que para eles pregava a mensagem do evangelho como quem sua, respira ou faz qualquer outra coisa. Mas não tinham guardado para eles aquilo. E aí eu fui me desobrigando, eu falei, quando Deus me voltar a pregar, a Adriana lembra? No início eu nem queria. Mas eu me lembro bem de uma tarde, eu, Hélio, nosso amigo Robin, sentados lá no condomínio onde morávamos em Itaipu, em que eu falei, olha, se Deus me quiser voltar pregando o evangelho, uma coisa eu quero dizer, eu vou denunciar o satanismo desse sistema inteiro. E na noite anterior, eu e ela estávamos na cama, e eu comecei a falar sobre a satanicidade da potestade religiosa no Evangelho, e eu fui falando com tanta veemência, e aquilo foi ficando tão cristalino, e o véu do demônio foi arrancado de uma maneira tão clara, que eu e ela estávamos deitados na cama, conversando, a lâmpada aqui na nossa cara explodiu, pim! E eu não sou bobo, nem sou impressionável. Negócio de demônio, isso aí, pelo amor de Deus, já lidei com isso como quem lida com farinha, não é esse problema. Não fica impressionado, casa mal assombrada, eu quero é comprar, porque fica barata. Aí você faz uma oração e limpa o negócio, fica tranquilo, eu não tenho problema com isso, sou de Jesus, está tudo rasgado e o diabo sabe disso. A gente sentiu nítida e espiritualmente que o explodir daquela lâmpada era tipo assim, como se o inferno não suportasse o discernimento. Como se a última camadinha que faltasse tivesse sido tirada e o bicho disse, tiraram a última. E eu sabia o que eu estava dizendo e o que eu estava denunciando na presença de Deus. E eu falei, é aqui que vai entrar, é nesse buraco que eu vou enfiar o meu dedo até a morte. Então, meu irmão, eu só quero dizer a você isto. Tem um véu na mente da gente, de muitos de nós. Agora é a hora dessa potestade maligna ser tirado de nós, do evangelho da graça entrar na gente, para você andar sem medo de morrer, sem medo de viver, sem medo de Deus, sem medo do diabo. A Deus você vai amar, o diabo vai falar sozinho, ele está despojado na cruz. É tempo das neuroses darem lugar à paz em Cristo, das nossas paranoias darem lugar ao sossego no refúgio. É tempo da nossa mente evangélica ser lavada e purificada desse lixo e se converter ao evangelho da graça. E é tempo da gente saber com certeza aquilo que eu ia dizer.
Quando o Evangelho, e só o Evangelho, é pregado conforme Jesus o pregava, conforme ele o encarnava, e sem as médias que eu já fiz, porque eu nunca fiz média com a palavra que eu pregava, mas eu já fiz muita média relacional. Eu boto o cara sentado aqui, senão ele vai ficar magoado. Você quer tanto que ele ouça a palavra, e você vai alimentando a doença dos idiotas. Geralmente presidente de denominação, pastor importante. Quanto mais para cima, mais doido. Aí vai, faz a média, faz. Esse gesto simples de fazer essa concessão já vai destruindo a mensagem. Hoje, meu amigo, você pode ter certeza, a rainha da Elizabeth entrar ali, eu digo, bem-vinda, Vossa Majestade. Encontre um lugar gostoso e ouça a palavra, no final dê-me a honra de lhe cumprimentar, e ela vai ficar onde ela conseguir. Porque a mensagem, ela não tem só um conteúdo falado, ela tem sobretudo um conteúdo encarnado, que é mais forte do que o falado. E aí, quando você prega e você encarna e você se desveste de toda essa parafernália, de todos os filactérios dos fariseus, você imediatamente observa uma mudança. Os que antes te aplaudiam, agora te apedrejam. E os que antes tinham um certo medo de você por causa de qualquer possível conexão sua com a imagem da religião, agora ficam desesperados para te ouvir. Ou seja, essa mudança de paradigma também significa muitas vezes uma mudança de auditório. Houve ocasiões em que, se eu viesse aqui a Santos, quando é que a gente já está reunido nesse lugar aqui? Ia lá para a Vila Belmiro, senão não cabia não. E podia ser segunda, terça, quarta, qualquer dia, não precisava ser fim de semana não, bastava eu avisar um dia na TV, estarei quarta-feira que vem em Santos, no lugar tal, ia estar entupido, e não precisava fazer nada, ia todo mundo. Por que não vão hoje? É porque o povo não quer? Não. O povo até quer. Os porteiros do lugar chamado igreja, que é o bangu evangélico, é que não deixam a moçada sair. Ficam ali na porta dizendo, você vai ouvir o adúltero, você vai ouvir o puto, você vai ouvir o liberal. No dia que disserem que eu gosto de outra coisa, eu vou lá e vou empapuçar todos eles. Os porteiros não deixam. E por que os porteiros não deixam? Não é só o medo do novo, não. Eles sabem o que é. Acaba o negócio deles. O que eu estou pregando aqui, o Evangelho, desmonta esse negócio todinho, acaba com isso. Eles sabem que se o povo crê no Evangelho, acaba a Torre de Babel, acaba Pai Apóstolo, acaba a pirâmide, acaba a célula de controle, acaba pastor decidindo com quem que você casa ou não casa, acaba o poder da maldição, com o qual os crentes são amaldiçoados. Se falar mal do ungido do Senhor, o gafanhoto vai devorar as tuas coisas. Acaba o dízimo como barganha, que se não der você se ferrou naquele dia, não pode nem dizer, pode nem acumular para dar no mês seguinte, porque Deus é pior do que o SPC. Então, acaba essa história inteira e começa aquilo sobre o que eles não têm controle. Porque ninguém tem controle sobre o amor. Ninguém tem controle sobre a voluntariedade, a espontaneidade, a simplicidade, a pureza, a alegria de dar. Acaba, eu controlo e você obedece. Estabelece-se a irmandade, onde conforme o dom de cada um serve o todo.
acaba a convergência messiânica, totêmica, de todas as coisas para uma figura chamada de o pastor, que na cabeça e do imaginário dos crentes, transa diferente, e transa mesmo, coitado, às vezes nem sabe bem como, transa diferente, a mulher dele sente prazer diferente, os filhos dele são seres diferentes, o lazer dele é diferente, as férias dele são diferentes, tudo dele é diferente, é uma porcaria, porque ele tem que encarnar a porcaria que é para a gente poder viver a nossa em paz. Então a gente transfere para ele tudo aquilo que a gente não quer para nós, para ele como um bode expiatório, viver por nós a vida que a gente não quer, mas a gente adora saber que tem um panaca em algum lugar, vivendo aquilo que esse mesmo idiota disse para nós, que era mandamento de Deus, que a gente não aguenta viver, mas pelo menos, graças a Deus, ele vive pela gente. Então, destruir esse papel sacerdotal, vicário dessa figura, que também só existe como imagem e publicidade do sacrifício, porque na prática, eu que já lavei a cueca da maioria deles, sei que na prática você não pode tirar o pastor da igreja, não tem bicho mais maluquinho, levianinho, pega um pastorzinho, bota ele em Amsterdã. Quantas vezes eu fui para Congresso Internacional falar, viam 500 pastores brasileiros ficar tudo no cio, estão tudo doido, com uns panacas, indo lá para centro de Amsterdã para ver mulher pelada. As crianças não tiveram adolescência, não tiveram coisa nenhuma. Aí, eles vão querer o evangelho? Vão querer essa desconstrução? Vão querer que a ninguém chameje de pai? Eles querem ser pai apóstolo. Não basta ser pai. Ser pai, ser padre, ser papa, ser o bom pastor. Querem ser os guias de cego. Os dominadores disso tudo. Então, ninguém aqui tem ilusão. Hoje está muito gostoso, mas na hora que isso aqui começar a pegar fogo, na hora que começar a se alastrar, vocês vão ter que estar preparados para o tranco, porque os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus não disse, eles vos levarão aos tribunais, nem às arenas. Jesus disse, eles vos levarão às sinagogas. É a sinagoga, o espírito da sinagoga, da religião, do controle, do domínio, é o que persegue o espírito do evangelho e da graça. É o Esaú invejoso perseguindo Jacó sob a graça. É a escrava Agar. São todas aquelas figuras e metáforas que Paulo usa para mostrar a diferença de espírito, a ponto dele dizer aos Gálatas que a própria Jerusalém terrestre, na geografia lá do Monte Moriá, no lugar onde ela está até hoje, havia se tornado não a cidade da paz e nem a cidade de Davi, mas a cidade da escravidão. Porque o que ela produzia ali era apenas lei de escravidão e não evangelho de libertação. Já falei demais, comecei e vocês não perceberam, terminei e vocês estão percebendo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer de todo o meu coração pela vida do Marcelo, da Rê, da família deles, pela disposição de coração que tu suscitaste neles, pelos caminhos pelos quais o Marcelo andou, pelas frustrações, decepções, algumas tristezas, até perplexidades. Mas te agradeço porque nisso tudo havia tua mão, tirando de coisas que foram muito boas e são e têm coisas boas, mas chamando para um caminho de uma liberdade maior,
aonde o evangelho vai ser pregado e precisa ser pregado sem panos mornos, nem quentes, nem afofadores, nem surdos que abafem, nem buffers para abafar o som da voz. Agora, pela tua misericórdia, chegou a hora em que aquilo que era antes dito apenas ao pé do ouvido, no interior da casa, vai ser gritado dos eirados. E eu quero pedir que tu nos dês a graça de gritar do eirado, com coragem, sem medo, aquilo que antes a gente falava com reservas no fundo do quarto. Levanta aqui em Santos a muitos outros. Não para que alguém permite que nós sejamos salvos de sermos vistos como uma igreja que está começando. Porque tu não tens igreja nenhuma começando, a tua igreja começa na ressurreição dos mortos e é afirmada com o selo de línguas de fogo do Pentecoste. Daí em diante, nunca mais nenhuma igreja começou, porque já começou a única. Então não livra-nos de sermos vistos ou de queremos ser uma nova igreja, a gente só quer ser discípulos de Jesus, gente do caminho. E coloca cada um, planta cada um aqui como boa semente, ou como sal gostoso nas terras insípidas dessa sociedade. Coloca cada um com a frutuosidade das boas obras, que não são fruto de um fazer estereotipado, mas o resultado do amor que não consegue não produzir misericórdia, bondade, longanimidade, paz, alegria e acolhimento do Espírito Santo. Por favor, dá que esse trabalho cresça, não para que isso signifique status, poder, algo a ser apresentado, números a serem proclamados, estatísticas declaradas. Salva-nos dessa obra do diabo, dessa soberba do inferno, dessa vaidade maligna. E, por favor, faz isso crescer, apenas porque o evangelho tem que crescer na terra. Crescer para dentro nos corações dos que já ouviram, crescer para fora no testemunho de vida e palavra dos que já carregam o evangelho como mensagem em si mesmos. E abre o coração de milhares para darem ouvidos. Coloca no coração de cada um aqui essa intenção, essa vontade de não só experimentar todo o benefício do evangelho para si mesmo, mas coloca essa vontade meiga, suave, sutil, de carregar para a vida a santa sedução da bondade do evangelho, não como estratégia de evangelização, mas como algo que é inevitável na nossa vida, porque é só fruto de quem nós somos. Por favor, abençoa cada um, e eu peço que tu cures os doentes, no corpo, da pele, dos ossos, do sangue, dos órgãos nobres ou não. Toca nas nossas enfermidades físicas, põe a tua mão e envia teus anjos, que são espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Derrama o teu espírito de cura sobre as doenças da alma também. Dá que, no meio de tudo que eu disse aqui, sem nenhum alinhavamento, com espontaneidade total, dá que o teu espírito tenha desatado muitos nós na mente de alguns, achado fios de meadas e tirado e ajudado a pessoa a se entender. E, sobretudo, eu peço que tu tenhas curado muito medo aqui, muita fobia, e que tu tenhas acendido luzes no espírito, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. É o que eu te peço de todo o meu coração, rogando que essa estação não seja uma parada, que pare, seja apenas um lugar onde a gente renova as forças e volta para a vida, para dar testemunho do reino que nos habita e que está por vir, e acerca do qual nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Todo o meu coração desejo. Podem se assentar.